Sejam bem-vindos ao podcast Diário de um Investigador. Em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora do Dinâmia 7 ISCTE sobre o seu trabalho de investigação. Vamos descobrir o que o inspira, o que o inquieta e perguntar de que forma as suas descobertas se traduzem no nosso dia-a-dia. Hoje vamos conversar com o Nuno Bento, economista e investigador integrado no Dinâmia 7 ISCTE. Ao longo do seu percurso, no qual cabem também as aulas e os trabalhos de consultoria para organizações como a Comissão Europeia e a Agência Internacional de Energia, o Nuno tem desenvolvido investigação sobre a inovação tecnológica, as transições sustentáveis e as políticas sobre as mudanças climáticas. Neste momento está muito focado na transformação acelerada para uma sociedade de baixo carbono e nos impactos socioeconómicos de diferentes estratégias de descarbonização e transições sustentáveis. Ao longo desta conversa vamos conhecer a sua carreira como investigador e compreender o que inquieta o Nuno, o que o motiva a fazer a investigação. Falaremos também sobre como os resultados a que tem chegado podem mudar a vida de todos nós. Olá Nuno e muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e obrigada por aceitares este convite para estar aqui à conversa. Olá Ana Oressa, com grande gosto que estou cá a falar convosco. Como já vem sendo o hábito, eu gostava que pudéssemos começar exatamente também por onde tudo começou, ou seja, perceber como é que tu tornaste economista, de onde é que vem este interesse por esta área, como é que a escolha foi feita. Gostava que falasses um pouco sobre isso. Ser economista não foi propriamente uma escolha natural, porque não tinha nenhum economista em casa e até duvido que as pessoas em casa naquele momento entendessem o que era um economista, e se calhar no início eu tão pouco tinha a ideia do que era um economista, e se perguntarem a muita gente também, muita gente que estará, se calhar a economia não sabe o que é economia ou o que é que vai fazer, mas foi uma escolha que eu tomei, que eu tinha interesse nas áreas da sociedade, tinha interesse em questões ligadas à economia em si, aos atores da economia, mas também ao ator público, às políticas, um pouco também de política, e por essa via entrei na economia. E o que no fundo o essencial foi que quando entrei na universidade, já tive o primeiro contacto ao nível da escola secundária, mas quando entrei na universidade eu gostava das temáticas e envolvia-me nas temáticas. Muita gente pode achar super aborrecido, mas eu gostei bastante, revia-me, interessava-me esse género de coisas, e daí prossegui até depois me especializar essas coisas. Exato, licenciatura em Economia, depois mestrado em Economia Política Internacional. E depois doutoramento também em Economia. Exato. E pronto, e isso é sinal que de facto as pessoas estão-se a envolver e gostam e eu no meu caso tive vontade de aprofundar, primeiro no vetor internacional. O facto de ter feito Erasmus abriu os olhos e abriu o meu interesse para questões de tópicos de questão de economia internacional, daí tirei inscrevi-me no mestrado de Economia Política Internacional fora, e pronto. E o que é curioso aqui é um pouco uma trajetória não muito vulgar, é que eu não quis ir pelo caminho que toda a gente da minha geração, pelo menos que decidiram sair para fora para fazer mestrado, estavam a tomar. A maior parte das pessoas, visto terem mais afinidade com a língua inglesa, estavam a adotar escolhas mais ligadas com universidades no Reino Unido, e eu estava a ver as pessoas a irem por essa via, muito boa, grande qualidade, isso não é inegável, mas eu tinha interesse por algo diferente, por uma outra abordagem, e daí escolhi França em vez, por exemplo, do Reino Unido, e esse ponto eu achei que era interessante e no fundo permitia ver as coisas de um modo ligeiramente diferente daquilo que se estava no fundo a desenvolver mais. No fundo permitir trazer também uma outra perspectiva diferente daquela que se estava a tornar a maioria, não é? Exato. Ou a dominante. Em termos de económicos, digamos que é sair um pouco da economia ortodoxa. Eu fiz o meu curso no Porto, que é uma universidade mais ligada à corrente ortodoxa da economia, mais mainstream, mais neoclássica, e no fundo acabo por fazer os estudos lá fora em Grenoble numa corrente mais heterodoxa da economia.
E entrando aqui na carreira, na trajetória de investigador, qual é a primeira memória que tens em que te tenhas dado conta que estavas a fazer investigação? Foi uma reunião de trabalho? Foi uma entrevista? Sinceramente penso que a investigação começou a ser feita no doutoramento, mas se calhar um pouco antes, ao nível do mestrado. O mestrado já era um mestrado a vocação de investigação e, portanto, já pela dinâmica de mestrado, seminário, fazer trabalhos para as cadeiras e depois fazer uma dissertação final, já houve ali um trabalho de investigação e, sobretudo, trabalho de investigação, a forma como se materializava, e essa é a questão. Qual foi o primeiro contacto? O primeiro contacto é sentirmos que precisamos de estar em algum ponto, em algum momento precisamos de estar sós a recolher a informação e sobretudo a analisar a informação, porque o trabalho de investigação e para quem quiser começar nesta área de investigador tem que perceber que é um trabalho muito solitário, mas é solitário por uma boa razão. É solitário para podermos ter tempo e termos espaço e capacidade de nos concentrarmos e refletirmos sobre uma determinada temática. Mas claro que depois tem uma componente fundamental de interação com os pares, de divulgação do que estamos a fazer, de aprendizagem, mas há um dado momento que tem que haver também esse espaço para nós. E aí o primeiro confronto foi de facto ao nível mestrado e depois a nível de doutoramento. Eu acho que quem faz doutoramento ou mestrado mais de nível de investigação já começa a ser um pouco investigador nesses momentos. E neste momento, o que é que inquieta o Nuno investigador, mas também o Nuno cidadão? Quais são as principais preocupações e que acabam, presumo eu, também por se traduzir nos principais temas de investigação? Nisto tudo há um elemento que nos dá motivação, porque a carreira de investigador é sobretudo uma carreira que tem muitos méritos e se existem investigadores com tantas adversidades é porque os investigadores também retiram dela alguma coisa de positivo, porque senão não estariam seguramente. Agora, há um momento em que o investigador começa a ficar mais preso, no bom sentido, ao trabalho à sua investigação, e é um momento muitas vezes ligado com aquela altura em que ele encontra de facto o seu objeto. Qual é a questão que queima, the burning question que ele encontra? Quando isso ocorre, geralmente é muito bom. É frustrante porque a partir dali ele tem um desafio, não é? Mas é muito bom porque ao mesmo tempo a sua ação ganha mais sentido. E no meu caso, para voltar à questão, é que a burning question tinha muito que ver com a questão de como é que as mudanças tecnológicas ocorrem. Será que já se sabe quanto tempo é que leva uma mudança tecnológica a acontecer? O que é que faz a mudança tecnológica acontecer? Quais são as determinantes? E como é que isso se processa? Portanto, ter uma questão de fundo, a minha primeira questão foi o que é que faz, quanto tempo leva as transições, as mudanças tecnológicas a ocorrer. Depois há um segundo elemento que é o seguinte: isto tudo é muito bonito, mas parece muito abstrato. Só que quando temos problemas, ou que os grandes desafios societais, no fundo, como eles são chamados, tais como, por exemplo, as alterações climáticas, mas não só, a qualidade de vida das pessoas, o combate contra a pobreza, e quando nós vemos esses desafios e podemos trazer o nosso grão de areia com alguma solução que possa melhorar a vida das pessoas, no fundo dá-nos outra motivação adicional. E neste caso, a questão energética, a questão das alterações climáticas é algo que eu tenho vindo a estudar também desde há muito tempo, precisamente para tentar descobrir aqui soluções que possam ligar com este estudo da mudança tecnológica. Portanto, no fundo, muitos dos problemas que existem nas alterações climáticas e também na questão da energia têm que ver com uma organização atual que existe ao nível por exemplo, do setor energético que está a criar externalidades, que está na origem de muita poluição, e portanto isso tem que ser visto, tem que haver uma mudança. Do mesmo modo, essa organização não está a permitir que as pessoas consigam atingir níveis de conforto suficientes, níveis de conforto térmico nas casas
suficientes, níveis de mobilidade que seriam mais desejáveis, ou pelo menos a um custo mais confortável. Daí vem a questão da pobreza energética. Portanto, isso dá uma motivação adicional àquilo que nós estamos aqui a fazer. Portanto, a investigação com um caráter pragmático e também para atingir um fim. E o fim, neste caso, é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, uma das componentes em que eu estive interessado era ver como é que podemos melhorar a vida, sobretudo das populações no Global South, pegando nas mega tendências como são a digitalização e a economia da partilha. Como é que essas novas mega tendências, que até exigem, reparem, tecnologias que estão hoje em dia nas mãos dessas pessoas. Reparem que no caso da África é muito interessante, mas a finança descentralizada, que foi possibilitada por envios de SMS e assim como conseguiam fazer transferências de contas, esse género de transferências começaram e tiveram um impacto mais rapidamente nos países africanos do que propriamente na Europa ou em alguns países do mundo. Então a ideia foi a seguinte: já que as pessoas, hoje em dia o telemóvel é o objeto que está mais difundido em todo lado, e já que existe essa infraestrutura, como é que podemos utilizar estas tendências e o facto das pessoas já terem acesso a esses bens para melhorar noutro género de domínios? Portanto, como é que a digitalização podia, no fundo, vir ao socorro para fazer com que as pessoas que vivem nos espaços com menos possibilidades, também na Índia, no Sudeste Asiático, para ver de modo que pudéssemos melhorar, no fundo, a qualidade de vida, o acesso de vida delas, o acesso a bens de consumo, ou então a mobilidade melhorada. E isso fez parte de um projeto em que participei e que trouxe algumas ideias, nomeadamente mostrou que era possível fazer com que essas zonas pudessem continuar a melhorar o género de vida das populações, sem que, por isso, contribua para aumentar as emissões a nível global. Portanto, podemos ter ao mesmo tempo uma mitigação do problema das alterações climáticas, a redução das emissões carbónicas nos próximos anos, sem que se tenha que limitar as possibilidades de melhoria da qualidade de vida nesses países. E neste momento, queres falar um pouco dos projetos que tens em mão? Estão a abordar de alguma forma as outras dimensões desta melhoria da qualidade de vida que falavas? Há um projeto em que estou envolvido, é um projeto que é uma rede internacional ao mesmo tempo, financiado pelo governo japonês em coordenação com uma instituição na Áustria chamada UIASA, e esse projeto está focalizado nas inovações sociais e tecnológicas que permitam, no fundo, dar uma resposta à questão climática, portanto, reduzir as emissões. Esse projeto parte do pressuposto, ou tem um grande pressuposto, que a ação do lado da procura é não só mais eficaz, como é mais possível, no fundo, dar uma resposta mais rápida ao problema da mitigação, portanto, da redução das emissões, sem afetar com isso os níveis de bem-estar das populações. Temos outro projeto para Portugal que analisa a transformação sustentável, portanto, a transformação sustentável da economia, das atividades económicas, até que ponto, que género de estratégias é que existem, que podem ser utilizadas para tornar a economia mais, digamos, eu não queria dizer ecorresponsável, que é um chavão, mas que possa produzir com menos impactos no ambiente, portanto, respondendo à restrição das alterações climáticas, possa ser uma economia de futuro do género, uma economia que funcione num ambiente de transição para uma economia zero emissões. Portanto, estamos a estudar isso num projeto chamado Sus2Trans, e acabámos um projeto sobre a mudança transformadora das tecnologias transformadoras no âmbito do oceano. Portanto, existe uma série de tecnologias dentro da economia do mar que estão ligadas com o vetor da economia de energia no mar. Portanto, estamos a falar de tecnologias de energia renovável marinhas, e fizemos um projeto sobre algumas delas, que Portugal, algumas pessoas não sabem, mas Portugal é um dos pioneiros a nível mundial
pelo menos numa dessas tecnologias, que é a tecnologia das ondas, que tem um grande potencial, mas também fomos um dos primeiros a testar protótipos de tecnologia eólica offshore, em mar profundo. Temas muito urgentes e pertinentes, não é? Tendo em conta o contexto. O desafio climático é um dos maiores desafios para os próximos anos. E antes de irmos aos resultados, gostava de perceber um pouco mais o processo, ou seja, nos vários projetos de que falaste, qual é que tem sido a abordagem, as abordagens metodológicas, as ferramentas, as metodologias que têm utilizado para desenvolver os projetos e para chegarem aos resultados de que já irás falar a seguir? Na verdade, a abordagem é mix, ou seja, eu gosto de usar ambas abordagens qualitativas e quantitativas. Qualitativas, com estudo de caso, a comparação histórica. A abordagem histórica nas tecnologias é muito interessante porque dá-nos muitas chaves para se compreender o que é possível fazer nas próximas décadas. E também há com entrevistas semi-estruturadas. Ao mesmo tempo, eu gosto também de ter alguma abordagem quantitativa, porque sempre que é possível extrair os fatores essenciais e relacionar esses fatores essenciais, é sempre interessante testar, ver com os dados, ver se os dados confirmam ou não confirmam, porque se os dados não confirmarem, se calhar existirá algum terceiro fator que não estamos a ver e podemos tentar ver o que é que está a acontecer, ou então a relação não é boa, porque o facto de usar métodos mistos é bom porque ajuda-nos a questionar as nossas próprias conclusões. Portanto, eu gosto bastante de usar esses métodos mistos. Depois, na parte quantitativa, claro está, com muitos outros colegas, a análise de variância, ou seja, a análise econométrica também bem, a análise estatística e algum machine learning que tenho eu próprio estado a aprender mais com os colegas que o executam. Eu gosto de tentar coisas novas, mas sobretudo quando funcionam. E ia perguntar exatamente neste percurso e na mobilização destas ferramentas, quais é que dirias que no teu dia-a-dia, no teu percurso, são assim os principais desafios com que te deparas para fazer a investigação? Falta tempo para executar todas as ideias. Como falta tempo, temos que priorizar e tentar ir para as mais prioritárias. O tempo é um recurso escasso. Eu digo sinceramente que se tivesse mais tempo, poderia fazer mais coisas. É fácil desligar o botão de investigador on, investigador off, ou seja, quando estás, por exemplo, com a família, dás por ti a pensar também na investigação e nos teus tópicos, nas tuas áreas de interesse, ou é fácil fazer essa distinção? É bastante difícil. É bastante difícil desde logo desligar de investigador, desde logo ter uma rotina. É muito importante ter uma questão de sanidade mental, até de produção. Não vai ser fácil conciliar com as outras tarefas, mas é difícil uma pessoa, quando está parada à espera de um autocarro, não estar a pensar nisto ou naquilo, ou então de repente eu gosto de fazer bicicleta. E muitas das vezes o facto de fazer bicicleta, se eu for a uma intensidade mais baixa, permite-me pensar como é que eu posso resolver este artigo ou aquele outro, ou que género de direção podia estar a fazer nesta investigação, que às vezes é mais fácil estar a fazer quando estamos a fazer desporto, por exemplo. Sim. Supostamente off, não é? Sim. Do que sentado à frente de um computador. Para além de investigador, és também, ou pelo menos já foste em algum momento, professor, já fizeste também trabalhos de consultoria. Como é que estes papéis de investigador, professor, consultor se articulam e se influenciam uns aos outros? É muito, muito simples. Eles teoricamente são sinergéticos. Portanto, para tudo correr bem, uma coisa deve alimentar a outra. Se uma pessoa é bom investigador, se pretende ser bom investigador, então quer dizer que alguns dos resultados da investigação devem servir para enriquecer as aulas que dá. Nem que não seja ao nível, já não falo em termos de chegar com novas formas de conceptualização, mas nem que não seja ao nível dos exemplos. Eu vou dar uma coisa abstrata, seja sobre inflação, e porque é que eu não pego num exemplo da evolução do preço da gasolina ou do petróleo? Nem que não seja em termos de dar esses exemplos e enriquecer as aulas. Portanto, em termos para o ensino, acho é claro. A consultoria, então, eu acho que é base. Pronto, estamos a falar de consultoria geralmente para
instituições tipo a Comissão Europeia ou o IPCC ou coisas do género. Mas aí a investigação então é fundamental, porque muitos desses casos, eu acho que a investigação no fundo é o que está na base da consultoria, acaba a consultoria por ser um veículo de disseminação. Portanto, ela está certamente no centro das outras atividades. E é uma forma também, de certo modo, de dar consistência e de concretizar, digamos, os resultados da própria investigação, não é? Sim. Pode ser uma ferramenta. E de divulgar. E de divulgar os próprios resultados junto dos atores que podem fazer, podem concretizar alguns desses resultados. Tem a margem de ação. Exato. Então, falemos agora dos resultados. Quais são os principais resultados a que a investigação que tens feito tem permitido chegar? Um dos resultados que eu já mencionei aqui, o da fase formativa das inovações. Ou seja, quanto tempo é que dura uma inovação na área, sobretudo na área de energia, desde o momento que sai do laboratório, que temos o primeiro protótipo até se difundir. Em média, desde o momento em que se começa a comercializar até ao momento em que a comercialização se populariza ou se dissemina, geralmente em média entre 2 a 3 décadas. Isto pode parecer que é, bom, desde logo é muito longo o período, mas no âmbito da luta contra as alterações climáticas isto é muito importante. Porquê? Porque quer dizer que algumas das tecnologias que hoje em dia certos grupos preconizam, que são tecnologias que nem sequer estão ao ponto de comercialização, que ainda não estão a ser comercializadas, se elas duram em média 2 a 3 décadas, que é o que aprendemos com os casos do passado, isso deveria levar a pensar as pessoas que se calhar não são a melhor solução para um problema que já tem que estar resolvido em menos de 3 décadas. Eu acho que foi um contributo importante que demos ao debate de uma forma diferente. Pois houve outro resultado interessante que teve que ver também, comparando uma série de tecnologias ao longo da história. Acabámos por ver que a difusão e o avanço, o desenvolvimento destas tecnologias mais pequenas foi muito mais rápido que, por exemplo, tecnologias enormes como a tecnologia nuclear, por exemplo. Então, só para citar um exemplo. A granularidade foi outra grande resultado, um resultado importante que chegámos. Então, a vantagem das tecnologias mais modulares, mais pequenas, porque podem ser mais rapidamente testadas, mais rapidamente são descartadas, são introduzidas novas inovações, portanto o processo de inovação é muito mais rápido, muito menos oneroso e muito menos incerto. Depois também chegámos à conclusão também que agindo do lado da procura é mais rápido em termos de ação e em termos de possibilidade de conseguir chegar a atingir objetivos muito altos de uma forma rápida, porque quando diminuímos ou tornamos mais eficiente ao nível do consumo de um serviço, seja ele a calefação em casa ou então a mobilidade, quando ganhamos, por exemplo, 1% de eficiência ao nível do serviço, mantendo o género de serviço, portanto, isso por via das perdas que deixam de ser feitas ao nível da cadeia energética, porque nós sabemos que a energia existe em matéria-prima, depois é processada, depois passa por vetores, pode ser a eletricidade, pode ser o calor, o outro, e depois até chegar aos convertores, aos conversores, ao equipamento e transformar num serviço. Quando nós, na parte final, aumentamos a eficiência, porque não estamos a ter essas perdas todas ao longo do processo, essa eficiência de 1% ao nível final vai ter um impacto de redução das necessidades portanto, em termos de consumo de energia primária muito maior, mas muito maior que 1%, ao nível 1 a 10%. Portanto, estamos a falar de uma outra perspectiva de analisar as coisas. O que é que aqui está a ser dito? No fundo, está a ser dito que no futuro é muito mais fácil transformar um sistema energético que é menor, que é ligeiramente menor, torná-lo mais verde, do que deixarmos o consumo aumentar, porque aí transformar um sistema gigante vai ser muito mais difícil. Portanto, é melhor agirmos já do lado da procura, porque isso permite-nos conter um pouco o tamanho do sistema energético e depois torná-lo mais fácil de transformar. Como é que esses resultados, a investigação que tens desenvolvido, têm permitido chegar, se podem traduzir no dia-a-dia de todos nós? Nós, como estamos a estudar na área da energia, das alterações climáticas,
Aquilo que nós fazemos não dá imediatamente uma resposta, não é? Mas não tem imediatamente impacto no dia-a-dia das pessoas. Mas precisamente aquilo que queremos fazer é trazer soluções, chamar a atenção para essas soluções. E atenção, muitas das soluções para isto não depende de um burocrata que está sentado num qualquer gabinete e que vai decidir algumas das coisas. Muitas das soluções, na verdade, as pessoas já estão a adotar hoje em dia. Como é que eu trabalho? Como é que eu acedo mídia? Como é que eu acedo a entretenimento? Por exemplo, como é que eu hoje vejo séries ou vejo filmes, ou novas formas de entretenimento e mesmo gaming. E vejam como é que faziam isso há uns anos atrás. Os modos como estamos a comportar hoje. Há uns anos atrás era interessante. Falámos há pouco do período universitário, não é? Uhum. Mas há 20 anos atrás, muitas das pessoas que iam à minha universidade ou iam a pé, ou iam transportes públicos, e muita gente levava viatura individual, viatura pessoal. Hoje em dia, muitas das pessoas que vêm para o ISCTE já não vêm de viatura pessoal, felizmente, vêm de transportes públicos, mas também já há soluções em termos de táxis ou de mobilidade partilhada que estão a ajudar imenso em termos da mobilidade. Se formos a ver, isso pode ter um impacto, não estou a dizer que está a ter, porque depois tem que se ver o que é que substitui. Se vem substituir soluções mais sustentáveis, tipo o transporte público, é discutível. Mas se vem substituir o transporte ou haver mais carros na rua, já são decisões que novas gerações estão a tomar e que vão no sentido correto, de termos menor impacto, mas de termos o nosso serviço, o nosso problema, que é a mobilidade do sítio A para o sítio B, resolvido. Portanto, algumas das coisas que já estão a acontecer, nós só apenas estamos a identificar que elas estão a acontecer e perguntar, e se isto cresce mais? E se potencia este movimento? Não estou a falar só na mobilidade, também noutros domínios, podemos estar a falar na habitação, por exemplo, ou na indústria. E se algumas dessas tendências se concretizam? A economia da partilha, por exemplo. Será que isto não poderá resolver alguns dos problemas? Porque é que me têm que falar sempre sobre retirar carbono com uma tecnologia maluca que nem sequer existe? Se as pessoas já estão a fazer qualquer coisa interessante, se calhar isso até tem alguma utilidade. Pronto, e são essas soluções. As pessoas às vezes já têm a resposta, a germe da resposta, e nessas situações trata-se de identificar e de analisar. De alguma forma, sim. E no futuro, quais é que achas que são, para esta área de investigação, os principais desafios? Nós precisamos de pensar como melhorar a vida das pessoas. Na minha área, pronto, podemos estar a falar das inovações sociais e tecnológicas, podemos estar a falar nas questões de energia, nas questões de clima, como é que isso pode conjugar para melhorar. Mas eu acho que temos que ter uma perspectiva de desenvolvimento, mas no desenvolvimento no sentido das pessoas terem mais bem-estar. Mas não é o bem-estar económico, não é? Porque, em termos de bem-estar económico, muitas vezes aquilo que é preconizado é ter mais coisas. Se tem mais coisas, está melhor. Mais recentemente, em termos da medição do bem-estar das pessoas, já se começou a entrar com questões relativas, com o facto de, portanto, se tem mais ou menos do que o vizinho ou do que outrem. Mas é claro que com as teorias da capacitação e tudo mais já se entra em conta com o facto da pessoa ter acesso a mais ou menos educação, ter mais ou menos liberdades, isso é tudo. Eu acho que é importante analisar formas e modos não só de medir, mas também de promover o desenvolvimento das pessoas. E atenção, porque muitas vezes estamos a falar aqui de desenvolvimento e a pensar nos povos que têm menos recursos do que nós, no Sudeste Asiático, no Sul global, mas não é só aí que há necessidades. Em Portugal há muitas necessidades. Em Portugal temos uma pobreza energética que é uma das maiores na Europa. Em Portugal a classe média, ou dentro da classe média, se quiserem, classes que estão mais entre a transição de médio para as classes mais desprovidas, também vive-se com muitas dificuldades, e algumas delas até podem ser identificadas aqui ao nível das análises do clima e da energia. E portanto, melhorar a vida das pessoas, eu acho que é um fator importante, porque muitas das estratégias que nós tivemos aqui a falar ou a desenvolver, enfim, vão
ter spillovers, vão ter co-benefício, ou vão atingir as pessoas, ou porque vão perder o emprego, ou porque vão criar um emprego, ou porque melhoramos a qualidade de vida dessas pessoas, a qualidade do ar nas cidades, ou porque se deteriora por algum outro motivo, ou as questões da saúde serão questões muito importantes também que ligam com esta vertente. Portanto, eu acho que ter uma abordagem que tenha como preocupação o desenvolvimento das pessoas, num quadro de desenvolvimento do ser humano, ou das pessoas em si, acho que é um grande desafio. Não só encarar o problema climático como um grande problema, um problema energético, não, estes problemas existem porque afetam a vida de muita gente. Muito obrigada, Nuno, por este momento, também. por esta partilha. Obrigada. Nesta conversa, o Nuno explicou-nos como acontecem e quanto tempo demoram as mudanças tecnológicas até terem aplicabilidade, entre 2 a 3 décadas. Ficamos também a saber o significado de granularidade neste contexto, ou seja, que as tecnologias mais pequenas conseguem difundir-se muito mais rapidamente. Segundo o Nuno, do ponto de vista das estratégias de descarbonização, agir do lado da procura permite chegar mais fácil e rapidamente aos objetivos pretendidos. Estes são resultados muito importantes que a investigação do Nuno e da sua equipa tem revelado e que têm contribuído para as políticas públicas. Afinal, o objetivo da investigação é sempre procurar estratégias para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, o que em termos energéticos, e no caso português, passa, por exemplo, por encontrar e implementar soluções para a pobreza energética que caracteriza muitas das nossas casas. No próximo episódio vamos estar à conversa com Gustavo Sugahara, que nos vai explicar a importância de perceber os processos de envelhecimento e de ultrapassarmos os estereótipos negativos associados a esta fase das nossas vidas. Por isso, não percam!